20 curiosidades bíblicas que você precisa conhecer. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Levou-se aproximadamente um período de 1600 anos até que todos os livros fossem escritos. Apesar do tempo, a palavra de Deus continua atual. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Através dele, mais de 40 homens foram inspirados e redigirem os textos sagrados. A Bíblia é a palavra viva. Mateus 4:4. Neste artigo, limitamos 20 curiosidades que tornam a Bíblia tão interessante e essencial para a vida. Por que o nome da Bíblia é Bíblia? O nome Bíblia remete à cidade do Líbano, chamado Biblos, atual Gebiel. A cidade era conhecida por traduzir papiros ou rolos para escrita. A influência da cidade foi tamanha que a palavra Bíblia significa livros em grego. Segundo, a Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Na antiguidade, os livros eram escritos e copiados à mão. Foi em 1439, na Alemanha, através de Johannes Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro do mundo, a Bíblia. Terceiro, a Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. As escrituras sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas e dialetos. Estima-se que mais de 3 milhões e 900 bilhões de cópias tenham sido vendidas no mundo, um verdadeiro best-seller. Quarto, em cada país há uma sociedade bíblica. O sucesso da Bíblia e traduções se dão pelo fato de cada país ter uma sociedade bíblica. Esta organização é responsável pelas traduções dos idiomas locais e na distribuição dos exemplares. Quinto, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. O sistema de divisão dos textos e capítulos e versículos se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia. Em 1227, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert Fanus organizou a Bíblia em versículos, unificando com o sistema de capítulos. A primeira versão da Bíblia Vulgata em francês, com o sistema capítulo e versículo, foi publicada em 1553. Sexto, a Bíblia em português só surgiu no século XVIII. A Bíblia em português foi impressa em 1748, aproximadamente 300 anos depois da versão impressa por Gutenberg. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou-se com Dom Diniz, em 1279 a 1325. Sétimo, a Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas. A Bíblia inicialmente foi composta em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento é escrito em grego, com alguns textos em aramaico. Oitavo, o livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. Segundo estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Vale lembrar que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, mas respeitando uma narrativa e estilo literário. Nono, o livro de Mateus não foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Na verdade, o primeiro livro escrito no Novo Testamento foi o livro de Tiago, entre 45 e 48 DC. Assim como no Antigo Testamento, os livros estão organizados seguindo uma ordem narrativa e não uma ordem cronológica. 10. Qual é o maior versículo da Bíblia? O maior versículo da Bíblia se encontra em Esther, capítulo 8, verso 9. 11. Qual o menor versículo da Bíblia? O menos versículo da Bíblia se encontra em Êxodo 20, 13 e tem apenas 10 letras. Não matarás. 12. Qual o maior capítulo da Bíblia? O maior capítulo da Bíblia é Salmo 119, que possui 176 versículos. 13. Qual o menor capítulo da Bíblia? Já o menor também encontra-se em Salmo 117, conta com apenas 2 versículos. 14. Qual o maior livro da Bíblia? O maior livro da Bíblia é o livro de Salmo, com 150 capítulos. 15. Qual o menor livro da Bíblia? A segunda epístola de João é o menor livro da Bíblia, possui apenas 13 versículos. 16. Livros com apenas um capítulo. Não há
Na Bíblia, alguns livros que têm apenas um capítulo, são eles Obadias, Filemão, 2 João e 3 João e Judas. 17º, não temais. O termo